Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje, nós estamos com a Gladys num bate-papo sobre as religiões eslavas. Ela vai trazer para nós um pouco dessa cultura que é tão distante e que nós temos o privilégio hoje de conhecer. Então, Gladys, fica à vontade, se apresenta, fala um pouco sobre você e traga para nós essa cultura maravilhosa. É engraçado, né? Que sempre que falam assim, fala um pouco sobre você fala assim, gente, o que que eu tenho para falar sobre, né? Porque a gente, quando olha para si mesmo, a gente não percebe o quanto nossa trajetória pode ser inspiradora para o outro, né? A gente sempre olha mais como a nossa perspectiva mesmo. Mas, parando para falar um pouquinho sobre a tradição, né? Sobre a bruxaria eslava, aqui no Brasil é muito difícil da gente encontrar, né? E aí o meu caminhar ele acabou vindo um pouco por causa dessa dificuldade mesmo também. Eu sou ascendente de família polonesa, polaca, uma porrada de mistura, como todo brasileiro, né? E conhecer eu como uma mulher branca, a gente sabe dos nossos privilégios. Difícil mulher ter privilégio, mas branca você tem um pouco mais, né? Então, quando eu comecei a estudar bruxaria, quando eu comecei a me aprofundar, na verdade, nessa parte mística, que é desde aí dos meus 13, 14 anos, era muito difícil eu me identificar, exatamente por causa desse meu local de privilégio, me identificar com algumas outras culturas. Eu não sentia justo eu me apropriar de certas culturas, né? E então eu fui estudar várias outras coisas até eu, de fato, me encontrar no caminho ancestral. E falo caminho ancestral porque falo do caminho ancestral sanguíneo mesmo, né? Que foi onde eu me encontrei, foi na ancestralidade mais sanguínea, que foi nessa parte eslava, por causa da família polonesa. Batia muitas culturas, né? Falava assim, opa, tem coisa aqui, deixa eu conectar. E aí comecei a deixar essa parte mais espiritual falar e fluir. Até porque eu não sei se você passou por isso. Quando a gente está no início da trajetória mística, a gente quer muito que coisas espetaculares aconteçam, né? Não sei se você passou por isso, mas a gente tem muito isso, de querer que o espetáculo aconteça. O show pirotécnico. Né? Só que conforme você vai se aprofundando, ganhando maturidade espiritual, inclusive, você vai percebendo que não é bem assim. É a sutileza que fala, né? E foi como eu comecei a identificar. E foram essas sutilezas que me trouxeram para o caminho da tradição eslava. Tive um contato muito forte, iniciático, com o espírito da Baba Yaga, e foi ele que acabou me trazendo essa percepção, mas eu ainda tinha um pouquinho de resquício contra, tá? Porque eu falava assim, não, eu vou ser, é síndrome de vira-lata isso, eu vou ficar cultuando coisa lá da casa do cacete, desculpa o palavrão, vou ficar procurando cultuar coisa lá da casa, mas eu falei assim, poxa, mas aqui, e eu acho que isso acontece muito com todo brasileiro em especial, né, a gente tem, tirando os povos originários, né, aqui do nosso país, a gente tem uma dificuldade muito grande de se apropriar realmente de alguma coisa, porque tudo ou é de fora, ou a gente não se sente muito participativo daquilo que foi construído dentro, porque, por exemplo, se você fosse se apropriar de alguma coisa, o quanto eu não estou me apropriando em vez de realmente fazendo parte, construindo junto. Você se sente um pouco deslocado em alguns momentos, né? E aí, se você vai pro lado de fora, você pensa nessa síndrome do vira-lata, e se você vai pro lado de dentro, quanto eu tô me apropriando? Então você fica, ai, pra onde eu vou? E Né? aí, no caso, você acabou encontrando essa raiz e vindo de uma família que veio ao Brasil. Como foi esse processo de resgate? Ele também teve um processo de resgate familiar, pessoal envolvido? Foi uma coisa mais individual?
Tem um pouco dessa parte, tem um pouco dessa parte de mergulhar na família, mas eu acho que esse foi o menor de todos os aspectos, assim, porque primeiro que eu era uma parte da família que eu já não aceitava muito, né? É um pouco fora dos meus princípios sociais, políticos, enfim, não conseguia conectar. Mas com o tempo eu fui entendendo algumas coisas por causa do espírito da Baba, que eu também não entendia como um espírito, tá? Foi complicado entender esse processo. Foi complicado. Acho que todo processo iniciático é complicado. E esse foi um processo iniciático. Eu não percebia o quanto era uma influência espiritual, ou o quanto era, né? E conforme eu fui tendo contato, e o quanto estava comigo desde novinha, tá? Já estava comigo desde novinha e eu não conseguia ter a percepção disso. E conforme eu fui me aprofundando, é que aquilo foi demonstrando as características. Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar sobre a parte eslava, quando eu comecei a me aprofundar, as coisas vinham na minha mão. Sonhava com feitiços, com palavras estranhas, observava rituais durante sonho que eram rituais diferentes, que eu falava assim, gente, de onde é isso? Né? Que é isso? Que coisa é essa? E aí, consequentemente, eu fui entendendo. E as palavras que ela falava, quando eu acabava indo pesquisar, realmente batiam. Eu falava assim, gente, essa palavra de fato existe. E essa palavra aqui é isso aqui. Por exemplo, uma delas é ducha, né? Eu falava assim, que é isso? Era alma. Eu não sabia, era alma. Eu olhava assim e falava, caramba, olha que interessante. Então eu fui aprendendo algumas coisas e fui me conectando com ela. E aí, no Brasil, não tinha conexão, muito difícil. Você tem alguns estados do país que tem alguns resquícios de culturas polonesas, ucranianas, né, mas são muito sincretizadas, ou seja, está muito ligado com a cultura cristã. E aí entra outro problema, eu não me identificava com a cultura cristã. Eu falei assim, cara, não vou associar as minhas práticas de bruxaria com a cultura cristã. Não dá, para mim não dá, não bate, não orna. E eu entendi também por que não batia e não ornava, porque o espírito também não batia e não ornava. Ela foi me mostrando outros caminhos. E aí eu fui conhecendo um pouco mais sobre o paganismo pré-cristão, né? Porque a gente tem... A cultura eslava, ela tem ali duas grandes divisões, que é o pré-cristão e o pós-cristianismo. E aí, nesse pré-cristão, você tem vários deuses que foram cultuados, espíritos, o contato com a natureza é muito forte, muito presente. A gente tem ali uma pegada mais quase xamânica, tribal, né? E depois que entra o cristianismo, aí você já tem uma coisa mais purificada, digamos assim, né? Onde você mescla santos, rezas, enfim. E o que mais me atraía não era essa parte, era outra, era a do pré-cristianismo. Só que é muito difícil, é muito difícil fazer esse trabalho, porque esse trabalho é de fato um trabalho de resgate ancestral. Então você tem que, de fato, estudar, mas não basta só você estudar, porque as fontes nunca vão te trazer como de fato era. Então você tem que fazer um pouco de trabalho de gnose, meditação, entrar em contato com o espírito, tentar se conectar, tentar buscar aquilo que de fato comunica com você. E aí quando você vai juntando e linkando as coisas, você fala, nossa, isso aqui de fato existia, né? E é um processo que esse período religioso ele também bate muito com uma questão de expansão, de guerras, de civilizações buscando de alguma forma sobreviver ao longo da história, né? Então, são povos que saíram de suas casas, que foram retirados à força, essa questão talvez de ser algo mais para fora e ter que se voltar um pouco mais para dentro também, uma forma de sobreviver e de passar ali escondido perante a religião que estava tentando de alguma forma forçar-se dominar, né? Então Sim. É um processo de sobrevivência e de tentar de alguma forma manter viva essas tradições, né? E veja, para aquele momento serviu muito. É isso que eu falo. Por exemplo, hoje eu cuido da tradição Borek,
que é a primeira tradição brasileira ligada à cultura eslava. É a primeira tradição de bruxaria, realmente formada, fixada, né? A gente até tem algumas pessoas que estudam a bruxaria eslava, mas estudam ali, a parte, separado. A gente tem uma tradição. Hoje, uma das coisas que que eu falo muito para eles dentro da tradição é que naquele momento foi útil. O paganismo, as pessoas que cultuavam seus deuses, que queriam continuar mantendo a sua fé, encontraram uma forma de continuar existindo dentro de uma cultura de repressão. Eu até brinco e falo, se voltasse hoje à Idade Média, eu ia fazer a mesma coisa, eu ia cultuar a minha deusa falando que é a Virgem Maria, mas não é. Tá dando para entender? Então, assim, eu acho que naquele momento foi útil, funcionou e conseguiu salvar muitas das coisas que eram importantes para que hoje a gente fizesse esse resgate ancestral. Só que eu seria muito... eu estaria pisando em cima do sofrimento dos meus ancestrais se eu não tentasse limpar esse sincretismo. Porque eles tentaram, de alguma forma, manter vivo porque eles precisaram. Mas hoje, vamos tentar buscar o que não se precisa mais? Não preciso mais disso. Vamos tentar buscar o que de fato era verdade ali dentro? Lógico que a gente não vai ter acesso a tudo, apesar de eu acreditar que a gente tem acesso a qualquer memória da Terra pela Terra. Eu acredito nisso. Então, eu acredito que a gente consegue. Só que é com um trabalho de fé, de magia e de estudo. Eu acho que tem tudo isso para a gente fazer rodar e fazer realmente ter esse acesso ancestral, né, desse conhecimento. A Baba Yaga, por exemplo, ela é um espírito ancestral que ela tem essa convicção de trazer a memória ancestral. Ela carrega esse peso, por isso ela é a Baba, por isso ela é a avó. Ela carrega esse peso de trazer a tradição de volta, né? De trazer, não é nem trazer a tradição de volta, é fazer com que a memória sobreviva. Então ela traz a memória para que ela continue existindo, para que alimente o futuro, para que alimente outras gerações, para que a gente continue fazendo esse trabalho, né? Que os eslavos, eles sempre tiveram muita dificuldade em habitar terras, porque sempre foram tratados como escravos. Então, sempre tiveram muita dificuldade em habitar terras. Mas deram origem a 14 nações diferentes. A gente tem aí 14 países que são, né, que ascendem do povo eslavo. Então, ou seja, são nações fortes, é uma cultura forte, mas que foi muito sincretizada. Então, como fazer esse trabalho, né? Hoje a gente tem feito muito esse trabalho dentro da tradição Borek. Eu acho que de quase todas as nossas práticas, não, de quase todas não, todas as nossas práticas a gente limpa as práticas sincréticas. Todas, a gente, lógico que vai ter uma influência aqui ou outra de algum deus pós-cristão, né? Por exemplo, mas a gente tem diversos panteões. A gente tem diversos panteões, não, a gente tem um panteão que tem diversos deuses. Só que esses deuses, eles são entendidos por cada uma dessas nações de maneira diferente. Então você tem aí, 14 nações, por exemplo, hoje, mas antes se tinham muito mais. Então você tem 14 nações. Essas 14 nações veem cada uma dessas manifestações divinas de formas diferentes, mas às vezes elas têm a mesma raiz. Por exemplo, Mokoshi pode ser vista como Makoshi, como Mokou, então você vai ter diversos nomes para uma mesma vibração e expressão da natureza, né? Para uma mesma expressão da natureza. É perfeito isso. E também é super compreensivo, né? Porque conforme você talvez vá tendo menos contato, aquela conexão sua ali, ela vai se tornando menos importante para os seus problemas e você vai se apegando mais a quem está te ajudando ali no momento. Então, de repente, se você tinha uma vibração da natureza você tinha uma certa devoção maior, você acaba, de repente, dando certas prioridades até pela forma como você te cultuar ao momento, ao que você estava passando, né? Então, cada povo levou ali consigo o que podia, né? Então, é até importante ter essa visão de como cada um enxergou esse grande panteão, né? Porque não é uma visão mono, né? De uma pirâmide, de um topo, né?
E para você ter uma noção, nem é dividido assim, por exemplo, a gente quando vai olhar todo o panteão eslavo, não é igual, por exemplo, você pega outros panteões que você sabe que tem uma hierarquia. Você não consegue ver uma hierarquia formada pelo panteão. Você até consegue olhar e falar assim, talvez esse aqui possa, mas por quê? Porque você associa com outros panteões. Porque se você for olhar pela cultura eslava mesmo, para eles tudo era espírito. Então até os deuses, apesar de entender como um espírito primordial, ainda assim era um espírito. Então ele era um primo, um irmão mais velho. Ele não era algo tão superior hierarquicamente. Era aquele que caminhava com ele, era aquele que habitava ele. Então não fazia essas distinções, sabe? Até a personificação, porque você faz a personificação da divindade, né? Você imagina ela de um jeito para poder trazer aquela energia para cá, beleza, aí você traz isso. Até esse ato de personificar e trazer vida à divindade para que você se conecte, faça parte assim com ela, né? Até isso, para eles, era como se fosse, não, calma, mas é pedaço meu e é meu irmão, não tem essa coisa de tipo ser maior que você, né? Eu gosto muito dessa visão, eu acho que é muito, te aproxima mais, né? Não te subjuga. Coloca como se os deuses eles fossem super poderosos e tivessem poderes, e entra também naquele contexto de, nossa, eles vão fazer algo acontecer, vai sair fogos e explosões e vai acontecer um raio. Pirotecnia. E quando na verdade traz essa, assim, ele tá na natureza entre nós aqui, vamos convivendo aqui, se precisar ele tá ali. E ele está, na verdade, é mais ou menos isso. Por exemplo, quando você olha Rod, é engraçado que alguns vão falar assim, mas Rod então é Deus, esse Deus cristão que as pessoas falam, então Rod é Deus. Por quê? Porque Rod, ele tem uma consciência meio universal também. Como que é visto Rod? Rod, ele é uma expressão de algo, tipo, imagina assim, um caos em manifesto. Né? Então você tem aquele caos em manifesto. Aquele caos em manifesto tá ali e do nada, por meio dele, se tece a existência. Mas essa existência, ela é tecida e é experienciada por ele. Você já ouviu aquela teoria do todo? Já ouviu aquela teoria do todo? É mais ou menos isso. Então, é como se, por exemplo, Rod fosse o todo e tudo vem do todo. Mas o tudo não está no todo. É tipo isso. Ter essa percepção de conexão e não de grandiosidade, né? Que talvez é uma coisa que a gente acaba deturpando muito e confundindo. Não é porque algo está amplamente conectado que ele é todo poderoso. É isso. E porque muitas das vezes o poder está em quem está experienciando. E na ideia de Rod, por exemplo, ele nem está experienciando, porque dizem, né, em muitos mitos, que Rod, na verdade, está adormecido. Então, ele nem está experienciando. Então, ele nem está consciente da experiência. Ele experiencia por nós. É como se nós fôssemos o sonho de Rod. E trazendo para uma visão de quem não conhece essa visão do todo, imagina que todas as árvores estão conectadas por estar na Terra, mas a Terra ela não é toda poderosa, ela só está em conexão com tudo. Nós também estamos, mas nós não estamos enfincados na Terra. De alguma forma a gente está conectado a ela, mas ela não é todo o poder. Né? Ela une a todos nós, mas cada um ali no seu processo, né? Uns vão aproveitar mais esse processo, outros menos, né? Isso que você está falando é muito interessante, porque se conecta muito também com a visão eslava. A gente tem uma visão desse mundo como tríade, né? E assim como muitas outras culturas têm também, essa visão da tríade, da árvore da vida, né? E dentro dessa árvore da vida, a gente tem Prav, Yav, Nav. O que seriam isso? Né? Seriam os planos. A gente tem o plano celeste, aquele mais sutil. A gente tem o plano... vou dizer submundo, mas a gente não vê como submundo, porque não é menor, né? Só é oculto, só é antigo, né? Só é a memória. E a gente tem o grande tronco, que é o plano físico, que é essa parte que a gente vivencia fisicamente. Então, dentro dessa visão da árvore, a gente está no tronco,
né? Talvez aí alguns seres celestes e mais sutis estejam em planos como os dos galhos, que são mais celestiais, e a gente tem ali a raiz que está ali ligada ao submundo, a todos esses aspectos mais sombrios. Eu não vou falar sombrio porque eu não acho que seja. Tem mais conexão com esse lado de estar oculto mesmo, tá debaixo da terra, tá entranhado, emaranhado, ser a memória, né? E é mais sobre isso. Enquanto um tá mais sutil, o outro tá mais denso, mas não de hierarquia, de melhor ou pior, mas de características de densidade mesmo. E essas características de memória traz muito o que você falou da Baba Yaga, né? Uns veem ela com um olhar mais doce, ali mais próximo, mas também tem essa visão dela de resgatar essas memórias. Amigo, quem vê ela com uma visão doce tá bem. Esse é o problema, talvez, de ter essas misturas, né? Porque a pessoa olha aquela figura, uma figura de uma senhora, de uma idosa. Às vezes as pessoas, elas acabam, muitas vezes, se afeiçoando a imagens que para algumas pessoas assustam, para outras lidam com maior respeito. E é curioso, né? Porque tem essa visão de mais densidade, né? Você não é porque está embaixo que é ruim, é escuro, é algo denso que é difícil de lidar, é complicado de tratar, né? Essas memórias, esses resgates também, né? É porque tá embrenhado, tá oculto, né? Não tá exposto. É mais por isso, eu acho que tem a ver com isso, é o que tá oculto, tá guardado. E acessar é muito difícil, né? Quando a gente fala da Baba, isso que você trouxe é verdade. As pessoas veem ela como uma figura ambígua, né? Ela é boa, ela é má, ela é... Às vezes ela é boa mesmo, né? Às vezes ela é boa, às vezes ela realmente é má. Mas por quê? E má na visão de quem? Porque também tem isso, né? Mal na visão de quem? Porque às vezes você só não compreendeu. Você às vezes não tem a perspectiva tão ampla para compreender o que você está passando e você vê aquilo como algo ruim. Mas nem sempre aquilo é ruim, é você que não tem a perspectiva para enxergar o todo, né? E também essa visão de divisão também, assim, ela se assemelha, por exemplo, nos aspectos de magia, porque assim, a gente vê uma magia muito, na magia tradicional, uma coisa muito focada em o amor, a prosperidade, ficar rico, a conquistar as coisas. E como que é essa visão mágica da tradição eslava? Quais são os temas, os assuntos que permeiam os ritos? Então, pra gente não é bem assim. Como não? Porque pensa bem, se a gente, como eu te falei, a tradição Borek, ela nasce de um processo de contato com espíritos. O espírito iniciador da Baba Yaga. A Baba Yaga, ela tem 3 características muito fortes, e acho que você já deve, não sei se já ouviu, mas costuma-se ter muito essas visões dela. Ela como uma visão mais guerreira, onde ela compra um desafio mesmo, ela luta por aquilo, você vai ver isso em alguns momentos. Ela tem a visão devoradora, que é o processo dela iniciático, ela devora, e é o devorar no aspecto de tipo, ou você se despe da carne que você tem, né, do que você acha que você é, com amor, ou você vai ser devorado com dor. E aí por isso que às vezes a pessoa entende ela como algo ruim, né? Porque olha e fala assim, nossa, mas isso é ruim, mas será que é ruim? Porque ela tá tentando só chegar nos seus ossos. Essa é a ideia. Ela só quer que você se desconstrua dessa pompa, dessa imagem, dessa soberba que você pôs em você. Não foi ninguém que colocou, né? Você se acha assim, acabou. E às vezes nem é soberba, às vezes é o contrário, às vezes é aquela falsa modéstia, às vezes é aquela coisa de você se achar muito inferior ao outro, às vezes, e aí ela quer te mostrar o que de fato você é, o seu osso, porque por debaixo da carne todos nós somos a mesma coisa. Percebe? E é isso que ela quer te mostrar, ela quer mostrar quem você é, o humano que tá por debaixo da carne, é isso que ela quer mostrar. E uma das coisas interessantes é que ela, nesse aspecto devoradora, ela é iniciadora. Ela vai ter esse processo dolorido, não é um processo fácil para ninguém, né? E quando você está no aspecto da ajudadora, porque ela também tem esse aspecto, ela já está num olhar mais, peraí, eu vou te ajudar. Só que, até para te ajudar, ela te prova antes.
Então ela não vai te falar assim, olha, tá aqui, eu tenho a chave, vai lá e abre a porta. Ela vai olhar e falar assim, cadê a porta? Aí você vai mostrar a porta. Vai falar, legal, eu tenho isso aqui, ó, esse molho inteiro de chave. Vai lá, experimenta até você encontrar a certa. Não é uma muleta ou essa visão que a gente talvez tenha um pouco, que é muito assim, vai lá e faz por mim. Não, ó, te vira aí, ó. Já tô aqui, você já tô aqui, você tem que agradecer por eu estar aqui. Agora faz a tua parte. É isso, por exemplo, muitas das vezes, se você estiver caindo num buraco, ela vai te dar o galho para você se segurar. Mas se você tem força para pegar o galho e segurar, aí vai depender de você. E é uma das coisas que é interessante com a Baba Yaga, é que dessas três visões dela, ela acaba sendo ambígua mesmo, né? As pessoas não conseguem enxergar ela como um ser, ela é boazinha, não, ela é isso aí. Você gostou ou não gostou, é isso que ela é. E uma das coisas que é mais interessante, que a gente percebe dentro da tradição, é o quanto ela não trabalha por você. Não é para você que ela trabalha. Por exemplo, você, igual muita gente cultua deuses e espíritos querendo ajuda para si. Com ela não vai ter isso. Se você chegar pedindo ajuda pra você, você não terá. Ela vai te devorar, porque ela vai te mostrar quem você é, né? Vai te mostrar, você é merecedor disso? Se você for merecedor, eu até posso te ajudar. Mas tem que ter um propósito pra ela. E qual que é esse propósito? Aí que entra aquilo que você perguntou na bruxaria eslava. Nós acreditamos na sincronicidade. O que seria isso, né? Existe uma deusa pra gente, que é a deusa Mukosh. A deusa Mukosh, ela é a deusa dos fios. Ela é a grande tecelã. Ela, como deusa dos fios e grande tecelã, ela fia toda a existência de uma só vez. Então, teoricamente, tudo já existe, tudo já está fiado. Grandes fios. Né? Quem é você dentro desse mapa, desse grande tecido? Sabe-se lá. E ela só fiou. E essa existência, a gente entende que é síncrona, tudo existe porque deve existir. Então, se existe algo ruim, é porque existe propósito na existência desse algo ruim. Se existe algo bom, é porque existe propósito na existência desse algo bom. E que, veja, nós estamos olhando com um olhar de bom e ruim, mas isso é o nosso olhar. A gente não está vendo de cima para poder enxergar o todo, né? Então, a gente está olhando dentro daquela perspectiva limitada que a gente tem. Ponto. Então, o que acontece? A gente, sabendo disso e entendendo que nós somos védimas, bruxas, chamam a gente de bruxa, mas a gente entende que nós somos védimas. Bruxa é um termo pejorativo que nasce, né? Depois, e a gente assume e tá com orgulho, porque se foi pejorativo, se foi para difamar, então a gente, né, tem fama, deita na cama, tipo isso. Então tá bom, sou bruxa. Mas antigamente, todas as anciãs, as mulheres que trabalhavam com magia no povo eslavo eram chamadas de védimas. Então as védimas, as bruxas, elas acreditam que elas são ferramentas dessa sincronicidade. Então o que acontece? Se em algum momento alguém vier aqui e me pedir, Gladys, quero fazer uma amarração, e eu sei fazer a amarração, e dentro de mim o meu código interno não me proíbe, eu faço amarração. Por exemplo, né, Gladys, mas assim, eu acho que a amarração atrai karma, atrai isso, então nós não acreditamos nisso, percebe? Pra gente, se você veio até a gente, isso já é um indício do destino, né, do grande fio, que você é merecedor de que eu faça, porque eu sei fazer. Se você encontrou alguém que é capaz de realizar a sua vontade, se você tá com um certo receio, então você não é merecedor de ter essa graça, você não tá ali à toa. Sim. Mas Gladys, amarração a pessoa vai se dar mal. Como você sabe? Eu não sei. Às vezes eu tô amarrando o grande amor da vida dela e eles vão ser felizes a vida inteira. Você não sabe, eu não sei também. Não, mas Gladys, todas as amarrações que eu vi dão tudo errado. As pessoas depois se detestam e continuam presas e continuam... Legal, bom pra elas. Bom em quê, Gladys? Bom porque eles estão tendo a oportunidade de trabalhar isso, ressignificar, de transmutar isso em outra coisa.
No quê? Não sei. Não é minha obrigação saber, eu só fui a ferramenta. Por exemplo, né? Imagina que você tem um martelo. A bruxa é um martelo, cara. A bruxa é um martelo. Você quer construir, você constrói. Mas se você quiser dar uma marretada na cabeça de alguém, você dá. E a mesma ferramenta na mão de um artesão e de uma pessoa determinada a fazer o mal é a mesma, isso. né? Então, quando a gente fala sobre o princípio, é lógico que se aquilo afeta a mim, por exemplo, eu sou mãe, tenho 3 filhos. Eu nunca faria maldade para uma criança. Então, se alguém chegasse e falasse assim, então é o meu código interno, tá vendo? É o meu código interno. Então, se alguém virasse para mim e falasse assim, Gladys, eu quero fazer uma magia contra a criança tal porque tá atrapalhando meu relacionamento com o pai dela. Eu vou olhar pra cara dela e tá bom, vou fazer a magia contra ela, não contra a criança. Por quê? Porque nesse meu entendimento é o que o meu código interno vai dizer. Se eu fizesse contra a criança, por exemplo, eu ia ferir o meu código interno. E esse código interno provavelmente iria me punir. Por quê? Porque eu iria começar a olhar e falar assim, caramba, eu fiz aquilo com a criança, aí começa a dar uma coisa errada pra mim, eu iria falar, isso aí, tá vendo? É porque eu fui fazer aquilo com aquela criança. Tá vendo? Começam a dar as coisas erradas, você começa a encontrar uma justificativa para aquele mal que você causou. Entende? Você começa a querer se punir. Então, assim, eu entendo, e a gente dentro da tradição Burek também entende, que o maior castigo da bruxa vem dela mesma, que o maior castigo da védima vem dela mesma. E é feito pelo código interno dela. Se ela tem um código interno e ela quebra aquele código interno, ela vai sofrer as consequências daquele código interno. Porque ela não está preparada para romper aquele limite. Se ela estivesse preparada para romper aquele limite, provavelmente seria diferente. Ela não passaria por isso. Eu, por exemplo, não estou preparada para romper um limite desse, de fazer mal, por exemplo, para uma criança. E aí, no caso, quando você trabalha isso em cima da pessoa, você vai... Às vezes a pessoa não quer dar o braço a torcer de ser uma madrasta, de ter a responsabilidade. Ela tá projetando o problema na criança, sendo que o problema tá nela, né? E posso te dizer, se ela veio pra mim, e olha como a sincronicidade é interessante, e é por isso que, mas Gladys, aí você atacaria ela com toda certeza. Por quê? Porque se ela veio até mim, e eu não estou preparada para romper essa barreira, por que ela veio pra mim? Para proteger a criança e não para ajudar ela. É isso, e aí eu vou atacar ela. Percebe? É o universo te mostrando que existe uma criança sofrendo um risco, um perigo, e procurou uma pessoa que o código interno dela é proteger as crianças e, você vai fazer o certo, eu sei que você vai fazer o certo. É isso. E é por isso que dentro da tradição eslava a gente segue a sincronicidade e a gente segue o nosso código interno. Nenhuma bruxa dentro da tradição eslava ou nenhuma védima vai condenar a prática da outra védima. Nunca. A gente não faz isso. Se uma védima virar aqui pra mim e falar assim, porque eu dei um negócio pra... eu mostrei pra ela como ela faz uma poção igual que acontecia muito no passado, né? Dei uma poção pra que ela conseguisse fazer um aborto. Isso acontecia muito no passado, porque as mulheres não tinham, né? Essa era uma medicina que existia no passado. Beleza. A gente não vai julgar aquela védima que fez isso. Em especial aquela védima do passado. Por quê? Porque dentro do código dela, só quem pode punir ela é ela mesma. E vai saber o que levou ela a ter esses motivos, se essa moça, coitada, não foi vítima de um estupro. Vai saber o porquê que conseguiu chegar na mão dela e não na minha. Porque se chegasse na minha, eu certamente não faria. Mas chegou na mão da outra que faz. Por quê? Vai saber como essa vida iria chegar à Terra também. Quem seria essa vida que estaria chegando à Terra? Então, a gente tem essa percepção. Mas veja, não que eu esteja falando que está correto ou não está correto, tá? O que eu estou querendo dizer é como a gente tem essa perspectiva. A gente está longe de julgar se é certo ou se não é. A gente está longe de dizer se aquilo pode ou se aquilo não pode. Outra coisa que a gente não faz dentro da tradição eslava e que você vê hoje muito dentro da internet, acho, é ficar julgando a prática do outro. É virar e falar assim, não, mas fulano, não se faz com isso. Não, mas fulano, você tá fazendo, tá errado. Mas fulano, isso... Cara, se funciona o dito, então tá certo. Quem é você na fila do pão pra dizer que o negócio tá errado?
é não julgar, e aquilo, né? São tantos povos descendendo do mesmo ponto que vocês acabam assim. Ali tá dando certo daquela forma e o meu dá certo, então não tem por que julgar. A gente só tem que sobreviver, só e vida que segue. Eu preciso cuidar de mim, né? É isso. E assim, e cuidar de mim até certo ponto também, porque até onde que eu vou, né? A gente tem muito dentro da tradição eslava, eu acho que talvez isso seja uma das coisas mais bonitas da tradição, é esse olhar mais de entender que nem tudo que parece mal é de fato mal, nem tudo que parece bom de fato é, nem tudo que parece ser o correto a ser feito é o correto. A gente tem uma coisa que é tipo, não, se tá vindo desse jeito, se tá fluindo assim, é porque tem propósito. Deixa eu olhar o propósito. E a gente sempre faz esse processo de transmutação mesmo, né? Uma das coisas que acontece muito eu recebo muita gente falando assim, Gladys, fui atacado com magia. Eu viro assim e falo, tá, e? Não, mas eu fui atacado e não sei o quê. Tá, e? O que você fez com isso? A pessoa fala, não, porque eu tomei um banho, eu bani, eu fiz isso. Tudo isso você fez? Você não acolheu? Mas vou acolher a magia contra mim? Às vezes a melhor coisa é você acolher. Porque às vezes tem alguma coisa para ser mostrada. Às vezes você precisa sentir. Você precisa se deixar permitir que aquilo venha. Para que você aprenda a lidar com aquilo. Por exemplo, às vezes você está sendo tão atacado por uma energia... Vou contar alguns casos que eu já vi, né? Eu já vivenciei. Imagina se a pessoa chega toda lá e diz, olha, eu fui atacado por magia, uma magia de destruição, perdi tudo. Bom, você deve saber que existe. Fui atacado com magia de destruição, perdi casa, perdi isso, perdi aquilo, perdi emprego, tô com a saúde ruim, tô com isso, tô com aquilo. Tá, e o que sobrou? A gente não... No mínimo você ainda tá vivo, tá contando a história, né? O que sobrou? Porque assim, às vezes a gente não tá olhando pro que de fato importa e a gente só tá alimentando ainda mais o feitiço, né? Olha pro que sobrou. Tem muita gente que me procura às vezes falando assim, faz o desmanche disso porque eu tô amaldiçoado. Você tá amaldiçoado desde sei lá, da 8ª geração do seu avô. É por isso que vocês estão assim. Porque tem, né? Tô assim, a minha família é toda... Aí você chega ali e fala assim, tá, você tá amaldiçoado, tá isso, tá aquilo. Quando você chega aqui, o que você já viu a respeito de tudo isso? Você perdeu família, você perdeu dinheiro, você perdeu saúde, você perdeu... E o que te sobrou? Você consegue olhar para isso? Para você quebrar o que tá faltando? Porque às vezes, o que sobrou é o que você precisava. Por exemplo, a pessoa perdeu tudo. Quem que ficou? Ficaram os verdadeiros amigos. Ficou aquela pessoa que não te abandonou quando você ficou doente. Ficou aquela pessoa que tá te ajudando ali na sua casa sem você ter um tostão no bolso. Ficou aquele camarada que tá com problema, mas ele passa na tua casa para te levar um mantimento, uma coisa ou outra, e você vira e fala assim, caramba, sobrou essa pessoa. Olha pro que sobrou, porque às vezes é você olhar para isso que vai fazer a magia quebrar. Percebe? E as pessoas não fazem isso. As pessoas não recebem aquilo. Ela quer quebrar porque ela não quer ser atingida. De maneira nenhuma. Mas às vezes, ser atingido é a solução da quebra. E tem uma certa romantização em se colocar nesse... não, eu sou super protegido, eu sou super poderoso, nada me toca. Mas até você contou do mito da Baba Yaga, o que é o seu eu de fato, né? Quem tá ali de fato com realmente você quando você perde tudo, tirando tudo que você já conquistou, quem de fato se importa com você, quem de fato quer o seu bem. Às vezes aquilo que tá vindo de fato para te desestabilizar é para você olhar, para você voltar mais forte, você tá quebrando o que é supérfluo, né? Você tá quebrando o que vai te dar poder. A real é essa, você tá quebrando o que vai te dar poder. Porque o que te dá poder é aquilo que te machuca, é aquilo que é denso. O que te dá poder é isso. O sutil só traz ideia. O sutil só traz plano, só traz o respirar mais suave, Mas o que faz você mudar de fato?
E assim, traz uma visão, talvez, um pouco de reino, né? Assim, eu sou o rei todo-poderoso e ninguém me toca porque eu tô sobre as minhas muralhas, eu tô sobre o meu exército, eu sou intocável aqui dentro. Mas quando você vai pra realidade, você fala assim, veio um inverno, uma chuva e eu perdi tudo. Mas minha família ainda tá aqui comigo, vamos se reerguer. É uma coisa um pouco mais realista e menos romântica da situação, né? Assim, não tem problema nenhum você querer o melhor para si. Maravilha, tem mais é que querer mesmo. Você deseja prosperidade, dinheiro, poder, tudo isso, beleza. Não tem problema nenhum você desejar tudo isso. Mas você, antes de desejar tudo isso, tem que saber de onde você vem. Para poder sustentar, senão você não sustenta. Percebe? Uma das coisas que eu reparo muito na magia, e isso eu vou falar com propriedade, tem muita gente que procura a gente para fazer feitiço de amor, por exemplo. Não, porque eu quero que a pessoa, né, se ajoelhe aos meus pés. Aí você olha pra pessoa, você fala assim, tá bom, tô entendendo o que você tá querendo, tô entendendo. Você quer que ela se ajoelhe, que ela se arraste, que ela faça tudo isso por você, que interessante, né? A gente, como bruxa, como Vedma, a gente tá olhando tudo aquilo e a gente faz muito trabalho de autoconhecimento. Então a gente sabe o que tem por trás daquilo, né? O desejo que de fato existe ali. E a gente sabe que a sincronicidade vai dar um jeito de revelar o que tá por trás, não de revelar o que ela quer. Então, às vezes, a gente até tenta falar assim, olha, às vezes é melhor você fazer um trabalho de amor próprio. Às vezes é melhor você fazer um trabalho de prosperidade para você. Às vezes é melhor você focar nessas coisas. A gente até às vezes tenta dar um conselho assim, sabe? Mas tem coisa que você olha assim e você fala, não, é isso que você quer? Vamos lá. É meio que pedir fazer um desejo pro o gênio contrário da lâmpada, né? Porque fazer um pedido para uma Vedma pode não ser muito positiva. Você tá indo ali de encontro com um princípio realista e não o seu desejo, né? Porque na verdade a gente pode até fazer tudo isso. Vai funcionar? É bem possível que funcione, porque a gente tá fazendo um trabalho, uma magia que tem esse objetivo. Só que veja, se a pessoa não tem capacidade de sustentar, aquilo se mantém? Não se mantém. Então assim, ela pode até conseguir a pessoa se arrastando no pé dela 1 dia, 2 dias, mas ela não gosta dela mesma, ela não tem carinho por si, ela não busca uma prosperidade dela, ela não busca, consequentemente aquela pessoa não sente atração, e aquilo se desmancha, porque não se sustenta, né? Na magia a gente sabe, existe a lei da ação, existe a necessidade de você agir também, não só o magista fazer a magia, mas a pessoa que está recebendo a magia também precisa ter o processo dela de ação. Só que as pessoas não querem entender isso, né? Tem muita gente que fala assim, Gladys, você não costuma fazer muita magia para as pessoas, né? E é verdade, eu não faço. Eu mais ensino magia do que faço. Por quê? Porque eu entendo esse lance da sincronicidade e quando a pessoa vem me fazer pedidos, vem aquele ar de devoradora, vem aquela coisa da baba de devoradora, de tipo, tá bom, vamos fazer. Porque eu sei o que vai acontecer e não é bem o que a pessoa tá esperando. E a gente quer meio que o circo pegue fogo, né? Bate assim aquela coisinha, aquela vontade no coração, né? De tipo, opa, vamos lá, vamos ver se essa pessoa consegue transmutar isso aqui. Ai. Você deve estar morrendo de... Você vai tomar uma atitude e que já tá programada para acontecer e você só tá tornando que aquilo aconteça na vida da pessoa, né? Ela tem tanta vontade, mas aquilo de fato não se sustenta na realidade dela, né? E não só isso, você tá assim, a gente quando você lida com bastante magia, você sabe, a gente quando vai fazer um feitiço, a gente também olha o campo vibracional, a gente normalmente abre algum tipo de oráculo para ver se existe ali uma possibilidade daquilo realmente fluir, a gente entender se aquilo de fato vai dar certo, o que tem por trás de verdade, porque muita pessoa vem mentindo, então você pega as pessoas na mentira. Enfim, a gente percebe essas coisas e aí a gente decide se vai fazer ou se não vai fazer, né? Por exemplo, nessa situação de fazer ou não fazer, a gente tem mais ou menos uma perspectiva por causa da leitura oracular
que a gente fez de como pode fluir esse trabalho, essa magia. E a gente sabe também o quanto pode fluir de uma maneira que não vai agradar a pessoa que está fazendo, entende? Por exemplo, é exatamente por isso que eu, quando vou fazer magia para as pessoas, eu não cobro. Como assim, Gladys? Mas você não usa coisas... Não, calma. Eu não cobro do jeito que o pessoal costuma cobrar trabalho, né? O pessoal cobra horrores em trabalhos, né? Porque, de fato, dependendo da prática de magia que a pessoa faz, ela realmente gasta também muito. E é por isso que as pessoas costumam cobrar muito caro, né? Fora todo o trabalho energético e tal, enfim. Eu não costumo cobrar porque exatamente eu trabalho com esse meu código, né? E esse meu código sabe que nem sempre vai ser do jeito que a pessoa tá querendo. E eu não quero me envolver como as pessoas costumam se envolver e sair como aquela pessoa que tá agindo de má fé, ou que tá sendo, ou que não, o feitiço não funcionou, ou que isso, ou que aquilo. Porque é uma desonra, assim, sabe? Eu não me sinto à vontade de arcar, por exemplo, com umas consequências assim, sendo que, na verdade, não são questões da magia. A questão daquela pessoa em específico para que a gente está fazendo a magia, percebe? Então eu não me sinto à vontade, então eu não cobro. Quando eu vou fazer magia para alguém, eu não cobro. Aí a pessoa fala assim, mas o que você cobra? Eu falo assim, olha, como os meus recursos são naturais, porque as magias eslavas são normalmente cera de vela, cera de abelha, são coisas do mato, a gente faz com coisas muito simplistas, né? Eu não gasto muito para fazer uma magia, eu gasto a minha energia. Então eu falo assim, quando funcionar, ou atender você do jeito que você espera, você contribui com o que você acha que vale, beleza? E a pessoa fica naquela, né? Tá bom. Só que eu faço isso porque eu sei que pode não ser do jeito que ela espera. Percebe? Ela precisava de uma luz e veio um raio cortando o céu, mas ela queria uma luz. Ela não tem culpa que aquele raio caiu numa árvore e causou um incêndio, mas ela pediu uma luz. Ela não especificou. Vai iluminar a noite inteira aquele incêndio, mas tá tudo bem. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu preciso melhorar de vida. Às vezes o que tá segurando você de melhorar de vida é porque você tem um estorvo do seu lado, que você acha que é o grande amor da sua vida. Você amarrou, é você. Você amarrou. Aí o que era pra ser uma amarração vira uma bola de ferro no pé, né? Entendeu? Então, aí, por exemplo, a pessoa chega depois de tempo, nossa, eu pedi pra prosperar, prosperei, mas fulano de tal me abandonou, saiu com isso aqui, minha vida virou um caos. Então, você queria prosperar, né? Essa energia, essa vontade era somente sua, era uma energia que só condizia a você e a outra pessoa não tava nessa sincronicidade com você, né? É isso. Então, assim, é por isso que eu não... eu sabendo de como é a magia eslava, é por isso que eu não faço trabalhos abertos para as pessoas. Só quando a pessoa me pede muito, quando eu tiro no caminho oracular, deixo claro sobre esses pontos que eu falei agora, que a magia nem sempre funciona como você está esperando que ela funcione. Deixo claro que necessita da ação da pessoa, que necessita também do processo dela. Ela precisa acompanhar a magia dela também, não agir contrária à magia. Enfim, são muitos pontos. Então se você for olhar, são 3 pontos principais para uma magia dar certo. É você, é a pessoa e é o plano espiritual. Então, por exemplo, você e a pessoa podem estar acordada, mas o plano espiritual não tá. E aí? Aí você sai como uma pessoa que faz uma magia ruim, você sai como uma pessoa que não fez um trabalho bem feito, você sai como... Então, eu não me sujo por essas coisas. Não me sujo por essas coisas. Meu critério é esse, faço sim magia para as pessoas, mas eu faço sobre esse critério. E você também saiba que é sobre esse critério. E, assim, é fácil para quem não teve uma vivência com outras culturas e que você passou por esse processo de descobrimento. E quando chega uma pessoa que ela já está envolvida em outros ritos e ela começa a ter esse contato com a bruxaria eslava, como que é a percepção, por exemplo, quando você vai dar uma aula aberta, você vai fazer um rito aberto, qual que é a visão que as pessoas têm? Tipo assim, mas eu não faço assim até hoje. Pra mim, eu já sempre eu pedi e entregou. Não tem essa de é o que o universo quer de mim.
Veja, se você pedir do jeito que você está pedindo, a probabilidade é grande de fluir. Mas você ainda tem esses 3 princípios, o espiritual, o seu e a da pessoa. E mesmo que você não tenha do espiritual, por exemplo, se você não acredite no plano espiritual, porque tem magistas que não acreditam no plano espiritual, eles praticam a magia, mas não acreditam no plano espiritual. A gente já viu, se você vê, tem vários assim hoje em dia, né? Então, mesmo assim, você ainda tem 2 pessoas. A sua prática pode estar perfeita, mas a pessoa está trabalhando contra. E aí? Não é Aí você vai nenhuma garantir magia, o nem seu nada. A pessoa só trabalho? não quer. Aí você vai garantir o seu trabalho para essa pessoa que não está fazendo o que ela precisa minimamente fazer? Por exemplo, a pessoa até quer, tá? Às vezes a pessoa quer muito, mas a pessoa fica o tempo inteiro, ai, será que vai acontecer? Ai, será que vai dar certo? Ai, será? Ah, o será já não vai, filha. O será já não vai. Tá dando pra entender? Então, assim, facilita a minha vida. A partir do momento que você tá contando com o benefício da dúvida, isso já não é uma certeza para você, óbvio. Não é uma certeza. Entende? E assim, é lógico que existem várias práticas de magia, e você vai ver muitos magistas falando isso. Ah, não, porque eu faço e tem que dar. É receita de bolo? Legal, me ensina isso daí que eu quero aprender também. Porque assim, receita de bolo tem um monte. Você consegue ter mão para fazer ela funcionar? Tem gente que mesmo seguindo receita não faz. Tá dando pra entender? Assim, tem magista que bate no peito e fala que tudo dele funciona do jeito que ele quer. Pra mim é alimentação de ego. Eu acho que a baba tem que vir aí devorar bastante a carne pra encontrar o osso, porque não, é muito difícil. Quando você tá falando de magia, você tá falando de um plano que é muito... que você tenta influenciar, mas você trabalha sobre influência. Você não tem controle. Você tá ali tentando agir em algo que já estão tecendo, né? O que você pode fazer é se unir a essa sincronicidade e influenciar os fios nessa sincronicidade. É isso que a Vedma faz, entende? Mas virar e falar que vai dar 100% aquilo que a pessoa quer, falar que vai dar 100%, não é verdade. É uma mentira. É lógico que falar isso sempre vai ter, e é bem polêmico eu estar falando isso, porque sempre vai ter magista que vai falar, não, funciona assim, dá assim, porque as pessoas vivem disso. Tem muitos magistas que vivem financeiramente disso, e tá tudo bem, não tô julgando, tá certo, se é o seu dom, se você sabe fazer, se você consegue fazer funcionar para todo mundo, beleza, mas é a sincronicidade que te permite isso, percebe? Talvez você tá só acessando as pessoas que precisam daquilo que você sabe fazer e ponto. E também tem aquela visão, né? Você é o ser todo poderoso ou não? Está entre nós aqui, tá tudo bem. Você está entre eles ou você é o ser todo poderoso, né? E assim, tudo bem também se você acredita que você é todo poderoso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo tem um propósito de existência. Até a pessoa ter essa visão de si, ajuda ela a executar essa magia. E tá tudo bem, porque se ela tem essa visão de si, é bem provável mesmo que ela toque e faça funcionar, porque ela tem tanta confiança naquilo que ela executa, que de fato funciona. Tá tudo bem. Olha que maravilha, a gente tem uma pessoa que tem uma mecânica que a tendência é funcionar quase todas as vezes que a pessoa faz. Então a sincronicidade vai levar quem precisa ser levado para a mão dessa pessoa. E qual que é o julgamento também de validação? Né? A pessoa do outro lado, tudo que eu faço dá certo, mas quem solicitou também passa essa resposta para as outras pessoas? A pessoa do outro lado está de fato satisfeita? Tudo que eu faço acontece, mas e qual que é o pós? Qual que é a reação dessa ação que você fez e deu certo, né? É isso que você fala que é importante, de tipo... Como que é esse acompanhamento depois? Porque, veja, quando a gente está falando de um trabalho mágico, onde a pessoa vive daquilo, eu entendo que a pessoa que executa isso como profissão, ela precisa dar esse apoio para essa pessoa depois. Tem que ter esse pós, né? Por exemplo, eu não vivo disso. Então, se eu virar e falar assim, não, consequência sua, camarada.
Não te cobrei nada por isso. E aí a pessoa que vive disso, a partir do momento que fala assim, nossa, eu fiz uma massa, mas deu um problema que desencadeou isso, mais tanto para fazer outro trabalho. E já parece uma extorsão, né? Não, e a gente sabe que dentro do mundo mágico tem isso também, tem o lado da extorsão, né? A gente sabe que que existem pessoas mal intencionadas, como existe em qualquer religião, né? Como existe em qualquer também, a pessoa vai caçar um problema e vai querer sempre um a mais para resolver esse problema. Não, mas veja, se ela ainda resolver, ela tá certa de cobrar. Eu acho isso. Complicado é quando você não dá esse suporte, eu acho. Porque a partir do momento que você está se propondo a fazer isso como algo profissional, então você tem que pensar em como você vai dar esse suporte para as pessoas quando elas precisam desse retorno, né? É o pedreiro que sempre acha uma desculpa para não terminar a obra, mas está toda semana recebendo, né? Entendeu? Então é mais sobre isso. É mais sobre isso. Eu não gosto de trabalhar financeiramente com isso por causa disso, porque eu gosto de trabalhar dentro dos meus critérios. Mas a pessoa que vive disso, tá beleza. Contanto que ela deu suporte, eu acho tudo justo. Entende? Ela ser profissional, lidar isso como uma profissão. Isso. E o mínimo que a gente faz quando o cliente realmente não está satisfeito ou não foi atendido é devolver o valor, né? Assim, entre aspas também, porque às vezes a pessoa não foi atendida por causa daquela, né? Daquela má ação dela. Aí, queridão, aí não tem como o magista garantir, né? Ter esse processo, né, aberto a todos, né? Lidar com uma tradição, fazer parte, estar envolvida diretamente com essa cultura, você está lidando com pessoas que não têm esse fundamento, que estão conhecendo e lidando isso com a primeira vez. Então, como é receber e lidar com outras pessoas também sobre essa mesma visão? É interessante, você explicou que não tem a questão do julgamento, mas como é apresentar isso para a pessoa passar a adotar essa prática para a vida? Eu acho que hoje as pessoas estão muito tipo, o que é funcional para mim? As pessoas, por exemplo, na tradição, a gente tem 3 pilares: tradição, transgressão e compromisso. As pessoas estão muito no pilar da transgressão, mas as pessoas não querem compromisso e as pessoas não querem olhar o que fundamenta, que é a tradição. O que fundamenta isso para que isso aconteça? Qual que é a memória ancestral por trás disso que carrega isso? As pessoas não querem isso, as pessoas querem tudo muito fácil, né? Pô, eu tô com 40 anos, né? Tô com 40 anos. Eu estudo magia desde os meus 13, 14. Até eu achar o meu caminho, até eu me conectar, demorou pra caramba. Até eu entender que aquilo que tava comigo desde tanto tempo era uma coisa, demorou tanto. E tem gente que quer assim, ó. Você olha e fala, cara, mas... tipo, não é como passar um feed de Instagram, tá entendendo? Não é isso. Não é. E as pessoas querem desse jeito. Então, é muito difícil lidar com pessoas que não querem... que só querem a utilidade, mas não querem ser úteis, sabe? Ela quer receber, mas ela não quer partilhar. E, por exemplo... a Baba, e eu falo muito isso pra eles, as pessoas querem usar a Baba Yaga como um arquétipo. Fala, cara, a Baba Yaga não tem como você usar como um arquétipo. Você sabe por quê? Porque ela não atende você. Ela atende uma egrégora. Ela atende uma ancestralidade. Ela é a avó de todo um povo. Então, você simplesmente usar ela como um arquétipo, você está reduzindo ela a um patamar de espírito interior, de tipo, eu vou trazer para dentro de mim e vou usar para me fortalecer. Você pode até buscar características e fazer isso refletir no seu interior, mas ela é além de um ser interno, ela é um ser externo. Ela alimenta toda uma cultura, uma nação, várias nações, né? São 14. Ela alimenta várias nações. Então, assim, e ela mantém essa continuidade. Então, você querer usar ela só para o seu benefício não faz sentido. Em que você vai agregar isso? Você está tentando reduzir a natureza e o ecossistema a um vaso de plantas, né?
É tipo isso. E pra que você pega o vaso de planta? Pra enfeitar a sua mesa. E deixar morrendo seca, né? Esquecer de pôr água. É sobre isso, sabe? Você olha assim e fala, tá, mas é você pegar toda essa mata aqui, querer reduzir ela e colocar ela num... Realmente, você falou tudo, colocar ela num vaso de planta e deixar ela como um enfeite dentro da sua casa. E não é sobre isso, né? E o problema é que hoje a espiritualidade é muito servil. As pessoas não veem a espiritualidade como algo a ser contribuído para uma construção coletiva. As pessoas veem como algo para te servir. É a roupa que combina comigo, sabe? É o look que eu quero vestir. E não tem a ver com isso, cara. E até essa visão que você passou da Vedma, que vocês são agentes de uma vontade que já está tecida. Vocês estão de alguma forma interferindo naquela vontade que já está tecida, mas você só quer costurar, você não quer ser usada, né? É isso. E veja, a gente está fazendo isso para que gere propósito, consequência, o que vem depois. Não é sobre a gente, sobre o que vem depois. É o que você deixa de legado, é o que você leva de positivo daquela situação. Né? É de fato uma não é só árvore bonita, né? Mas diz muito mais sobre o que tem na raiz da árvore, né? É sobre isso. E pra gente, a tradição Burek é isso. A tradição Burek, ela veio com esse objetivo. E por isso que a gente vai resgatar o quê? O culto ancestral. A gente não quer o que foi pós-cristão. A gente quer o que foi pré-cristão, a gente quer o que está antes. Por quê? Porque a gente quer resgatar o passado para poder construir um novo futuro. Já ouviu falar que o futuro é ancestral? A gente acredita nisso. O futuro é ancestral. A gente acredita que fazendo essa função que a gente está tentando fazer, a gente vai trazer um pouquinho do que é ancestral de volta ao mundo. Para que o mundo possa, a partir daí, se desenvolver com um pouco desse olhar também. Né? Porque o futuro chega, não tem jeito. Mas e se eu puder olhar o futuro também com um pouco dos olhos da memória? E querendo ou não, as gerações que vêm surgindo, elas acabam muitas vezes não querendo olhar no passado e olham para o passado com um olhar de é retrógrado, já passou, não combina com a foto do momento, aquele instante do momento que é importante, e não entende que para aquele recorte ali acontecer, tem toda uma base, tem todo um fundamento, e que muitos conceitos eles já foram aplicados na história, e eles só são reconstruídos com uma nova roupagem, com uma nova forma de ser, para atender às expectativas daquele momento. Mas ele é um processo, um conceito muito profundo, né? Sim, tem muito mais por trás que às vezes que é o oculto, né? O que tá lá na raiz, que ninguém vê, o que tá debaixo da terra. Por exemplo, você já viu as kuklas lá no meu perfil? Você viu umas bonecas de palha? As kuklas. As kuklas são bonecas que existem há milhares de anos. Hoje a pessoa vai fazer uma boneca para magia, ela chama de Spirit Doll, né? Fazer uma Spirit Doll. Então, a Spirit Doll, ela tem ancestralidade em muitas culturas. E uma delas é a eslava. É a kukla que está lá atrás. E aí as pessoas olham para aquela Spirit Doll, querem criar uma Spirit Doll e criam só para aquela utilidade específica. Mas é a Annabelle do filme, né? É a Annabelle do filme, né? Você quer uma boneca de filme. Mas assim, sabe o que eu acho engraçado? Porque as pessoas, elas vão lá e criam, beleza? Mas o que aconteceu no mundo para chegar na sua mão o conhecimento de que você pode personificar por meio de uma boneca a magia, um ser? Quantas pessoas não carregaram nas mãos delas o poder de construir uma kukla, uma motanka? Quantas pessoas não passaram por isso? Seja na cultura africana, que a gente sabe também que tem as bonequinhas lá da cultura africana, que eu não vou saber o nome, pois não é o meu, né? Mas tem também... Tem o voodoo também, que é mais conhecido das pessoas, né? Como é que o mesmo processo ritualístico aconteceu em diversos lugares do mundo? Isso não foi e você tem as kuklas lá atrás também, com 5 mil anos. Então, assim, tem até resquício de mais tempo. Então, assim... E você não faz ideia daquilo que você segura na mão tem todo esse peso.
Aí a pessoa fala assim, é só uma spirit doll. Não, cara, são várias memórias ancestrais até chegar na sua spirit doll. Quais são as memórias ancestrais que tinham por trás? E como que você quer olhar para o futuro disso, né? Banalizar esse futuro, porque você banaliza quando você faz de qualquer jeito, quando você não olha, não honra o que veio antes, você banaliza. E é isso que tem acontecido muito, e é esse o maior choque cultural que tem dentro da tradição, tá? Muitas pessoas vêm para a tradição, muitas pessoas vêm buscar magia eslava querendo utilidade. E a gente não entrega utilidade. A gente entrega tradição, transgressão e compromisso. Você está disposto a fazer isso? Se você estiver disposto a fazer isso, você vai encontrar coisas que vão atender sua necessidade. Mas você vai pagar o preço. E esse processo, ele é iniciático, não é algo carnal, é algo que é a tua essência, tá lá no fundo do teu ser, e que para que isso chegue a fazer algum sentido, você vai ter que se despir de toda essa roupagem, né? E como que você vai se despir? Tem gente que consegue se despir com a consciência, né? A pessoa, ela desenvolve consciência, ela tem o olhar sobre o outro, ela consegue fazer tudo isso. Mas tem gente que só vai conseguir fazer isso por meio da dor, porque não consegue olhar o outro, não consegue sentir o outro, não consegue olhar o mundo. Ele precisa sentir nele para poder se identificar com o que está acontecendo fora. Então, cada pessoa vai ter um processo diferente. E para uns, o processo iniciático pode ser muito dolorido, né? Às vezes o processo iniciático de um é com a baba devoradora. Às vezes o processo iniciático do outro é com a baba ajudadora. Tem gente que vai se achar merecedor somente depois de muito esforço. Tem gente que acha que não tem que passar por esforço para conquistar as coisas, precisa conquistar de outras formas. Então, é muito os valores pessoais que você tem sobre você mesmo, né? E o que está inconsciente também, porque às vezes você acha que você é uma coisa, você projeta uma coisa sobre você, mas quando você vai de fato ver, você não é nada daquilo, né? E você comentou sobre as kuklas, como que funciona esse processo delas, né? Porque assim, toda que a gente imagina uma boneca, a gente vai sempre partir para essa visão mais romantizada, talvez do cinema, de um espírito tomando conta. Mas como que é essa visão por parte da cultura de vocês? Pra gente, a kukla, ela é uma vida. Então, quando você cria uma kukla, você tá fazendo uma vida. Tanto que existem vários tipos de feitiços com kukla, né? Vários mesmo. Tem um específico que a gente faz que é o feitiço do nascimento e do funeral da kukla. Ou seja, você cria a kukla, você personifica uma dor dessa kukla, você faz o espírito daquela dor que você sente passar para a kukla. Digamos assim, você está sofrendo de uma dor muito grande, sei lá, uma perda amorosa, né? Você passa essa dor para a kukla, você personifica ela, então aquela dor passa a ter existência, tá? Ela existe, física ali. Você dá nome para a dor. Você nomeia a kukla, por isso que a gente fala que é do nascimento. Quando a magia está muito sincretizada, você fala que é o batismo, né? E aí você está dando nome, você está dando vida. Você deu a vida, você faz o processo de enterrar, de chorar por ela, de fazer todo esse processo de luto pelaquilo e enterra. Deixa ela ser comida pela terra, por exemplo, e depois você volta para retirar e fazer o descarte certo e tal. Como se faz com uma pessoa viva mesmo. Você exuma o corpo, né? Você vai lá e tira, exumação, né? Você vai lá e tira o corpo e sobram-se só os ossos. Essa também é a ideia. Sobra-se só os ossos da kukla. Então, assim, para você ver, pra gente, a kukla tem o poder de ser um ser vivo. Ela é viva. Pra gente não. É o poder de personificar um processo que para você está sendo difícil, né? Por exemplo, né? Porque você pode personificar várias coisas, como você pode também... a kukla, ela tem vários usos. Você pode, por exemplo, trazer um espírito para dentro da kukla, né? Um espírito ancestral, um espírito iniciático. Você pode fazer muita coisa com uma kukla. Você pode trazer uma pessoinha para você fazer o que você quiser com aquela pessoinha. E é o processo
de você dar forma física a algo que está só no seu imaginário, né? Às vezes é difícil de você imaginar algo ali, né? Você tem algo físico para se trabalhar também, né? A gente tem essa dificuldade tá na sua cabeça, tá no seu imaginário, tá na sua... E olha que interessante, porque a psicologia trabalha isso, né? Você precisa muitas das vezes reconhecer o seu sentimento e dar um nome para ele para você poder começar a trabalhar com ele. E olha como isso, uma coisa que a gente estuda psicologia, teoricamente é recente. Isso são rituais que eram feitos há séculos atrás. O próprio processo do arquétipo é tentar te dar uma forma mais palpável de algo que você julga, né? Então, o arquétipo também é uma visão moderna. É uma visão moderna. Porque o arquétipo, se eu não me engano, vem com Jung, né? Com Jung. Então, é uma visão mais moderna. E isso a gente já trabalhava na magia, na ancestralidade, há muito tempo atrás. Né? As kuklas têm mais de 5.000 anos. Então, os eslavos já trabalhavam esse processo. Então, você vê como é uma coisa que se conversa, às vezes com nomes diferentes, mas se conversam. Talvez a magia seja uma forma de perceber as coisas, né? E de alguma forma você percebe que existem culturas pegando informações de religiões e de culturas mais antigas, colocando uma nova roupagem, passando adiante e acaba... isso aqui não combina com o mundo atual, eu vou surfar, vou jogar fora, vou tirar as raízes do que eu acabei de colher aqui, vou cozinhar e vou servir dessa forma que é mais palatável hoje em dia e tá tudo bem, né? Vai se perder. Tá tudo bem, entre aspas. Não, pra quem recebe, não, tá tudo bem, vou lá saber o que ele cozinhou e deixou de fora. E é o que você falou, é quando é servil, é disso que eu falo sobre a magia, quando ela passa a ser servil. Quando pra pessoa só importa essa parte de servir para você, é onde perde um pouco o coletivo, a ancestralidade, a memória, que é essa coisa do servil, né? Como que eu faço, como que a magia, ela deixa de ser, porque assim, peguei de várias culturas, fui lá, servi um prato paladável para você, agora você come, beleza, tá maravilhoso, mas e a história de quem foi abatido para ser o prato principal? Porque a questão é essa, a gente fez isso com as culturas indígenas, né? A gente fez isso com as culturas de matrizes africanas, a gente faz isso com a cultura eslava. Então, o quanto que a gente não sacrifica memórias, histórias para poder servir um prato bonito. E é o que a Burek não faz. A gente não quer servir prato bonito. A magia é feia mesmo, tá? A realidade é dura e cruel. A magia é feia mesmo, não é bonita não. Você quer isso? Então, você vai pagar por isso também. Como que você vai pagar? Não sei, a sincronicidade que vai saber. Então, percebe? Pra gente, a gente não quer mostrar a magia paladável, apetitosa. A gente quer mostrar o que é de fato. Ela é sangrenta, ela é selvagem, ela é ritualística, ela é transgressora, ela é realmente devoradora, ela te consome, ela tem... E ela faz coisas de cura também, ela faz coisas positivas, faz também, mas ela também tem todas as suas sombras, e é sobre isso. E se você não está disposto... Na natureza, né? Porque na natureza tem isso também. Tem animais que são selvagens e que caçam pela sobrevivência e que os mais fracos do bando viram presas de outras espécies. E esse ciclo, ele não é romântico, que vamos construir uma casa, vamos criar seres humanos e famílias e mais famílias ali, tá tudo bem. Não, isso é uma visão humana da situação, né? E não é isso, né? A gente tem que saber que a magia não é isso. Eu sei que graças a essa romantização da magia, graças a gente parecer inofensivo, e eu gosto dessa ideia das bruxas parecerem inofensivas, eu gosto, porque quando a gente parece tão inofensiva, ninguém te persegue, né? E eu acho que, de certa forma, enquanto eles acharem ainda que bruxaria é coisa de adolescente, ou que bruxaria é coisa de filme, ou que bruxaria
essa coisa boba de conto de fada, então tá bom, a gente tá seguro. O problema é quando a gente virar um inimigo para a sociedade, como já foi uma vez no passado, né? Quando a gente passa a ser visto assim, que é o problema. Enquanto a gente for visto como essa coisinha boba, paz e amor, gratiluz, eu tô tudo bem pra mim. E aquilo que você falou do propósito, né? É importante que tenham pessoas que tragam a verdade, a essência, mas é importante ter essas pessoas que aparecem pra mídia e que levam esse conteúdo de uma forma mais leve. Mais leve, que passa na televisão aberta ali, ó, é uma matéria de um sábado à tarde, mostra que é legal, mas deixa o que é real para quem não precisa aparecer ali, para quem não vai no entusiasmo, né? E não só isso, para quem de fato quer viver o que é verdadeiro. Porque assim, o ocultismo não é a mesma coisa que a bruxaria, mas a bruxaria necessita do ocultismo. É bom que a gente saiba que certas coisas precisam ficar ocultas, porque enquanto a gente ficar por vaidade, mostrando ritos que são ritos, por exemplo, ritos de corte, que são ritos que precisam de solenidade, que precisam de diversas coisas. Enquanto a gente fica fazendo esses ritos de corte, mostrando na internet, enquanto a gente fica fazendo isso, a gente é que vai sofrer com isso, porque mostrar muito faz com que as pessoas que já têm preconceito, as pessoas que não entendem o que tem aquele peso ritualístico, que não entendem que existe todo um processo, um fundamento por trás daquilo, e banalizam de uma maneira ruim. E aí, consequentemente, a gente, uma hora, paga o preço, né? Gostaria que as pessoas mantivessem certas coisas no oculto, sabe? Para não virar um circo dos horrores, né? Uma atração, olha que legal, eu vou parar para assistir aquelas pessoas fazendo aquela cerimônia porque aquilo ali é divertido, olha o que eles acham que estão fazendo. É complicado, porque assim, é bacana que a gente ocupe locais. E é por isso que eu acho que é legal quando vem pessoas sérias e vão para esses eventos que são mais pop. E é legal também ter pessoas mais leves e talvez mais midiáticas para levar o pop, para a gente manter ali essa visão mais pacifista, mais tolerável, até que as pessoas conheçam de forma e entendam que isso é uma prática de fé, né? Bom, fé para uns, nem para todos, né? Não é todo mundo que vê a bruxaria como uma prática de fé, mas enfim, é que na tradição borá que nós vemos, né? Então, é por isso. Mas nem todo mundo vê. Então, eu acho que, assim, é importante que tenha esse pessoal que faz isso e que leva. Sincronicidade, como a gente disse, tudo é necessário, tudo tem propósito. Então, ótimo que tem. Mas é ótimo também que se mantenham ainda coisas no oculto, que se façam coisas escondidas, que se façam coisas sobre as sombras, porque não se coloca luz em toda a escuridão. A escuridão também precisa existir. Respeitar esses processos de solenidade tentar, às vezes, dar luz para situações que não são bonitas. Imagina o médico cirurgião ter que expor como que funciona o processo de cirurgia, né? Nem todo mundo está preparado para ver aquele corpo aberto e a forma como ele está trabalhando para salvar uma vida. Isso. Você está cortando um ser humano, mas eu vou salvar a vida dele. Você está tirando o coração, mas é por um bom motivo. É isso, não é todo mundo que está preparado para olhar aquilo. Então, quem estiver, né, que a sincronicidade acolha, que essa pessoa consiga fazer o processo, que essa pessoa passe por tudo que ela precisa passar para ela estar preparada, né? Aqueles que não estão, que continuem com a fantasia, que continuem com os arquétipos, que continuem com, né? Vai viver isso, tá tudo bem. Cada um com o seu. E fica um convite para vocês entenderem que tudo há um propósito. E se você chegou até aqui, há um propósito de você entender essa mensagem, de você entender que você é parte da sincronicidade, mas você também tem o poder de mudar com as suas vontades, com as suas ações. E quem quiser conhecer mais o trabalho da Gladys, conhecer a tradição, como que as pessoas fazem para entrar em contato, para participar, conhecer e estudar mais?
A gente tem abertura para a pessoa entrar na tradição 2 vezes ao ano. Normalmente são períodos ligados a datas importantes para a gente, né? Tá aberto candidatura até dia 21 de dezembro. Depois do dia 21 de dezembro a gente encerra a candidatura, que é para o início do ano que vem. O processo iniciático, né, o processo que a pessoa faz para se tornar membro mesmo, demora 1 ano. A pessoa vai passar por um rito iniciático de 13 luas, para só aí ela de fato ser considerado membro. E a gente abre 2 vezes ao ano. Normalmente uma agora fim de ano, porque vai abrir lá para março a turma, né? E uma normalmente lá em junho, que vai abrir só em... não lembro a data, em setembro, eu acho. E é mais ou menos assim. A gente tem esse processo, né? A pessoa pode se inscrever pelo site, que é Borek, que se escreve BOREK, borek.com.br. Lá a pessoa pode se inscrever. Ela se inscreve e aguarda, porque como é gratuito, não tem, a gente não cobra nada para a pessoa fazer parte da tradição, a gente só cobra o compromisso, né? Tradição, transgressão e compromisso. É isso que a gente cobra da pessoa. Se ela cumpre com esses 3 requisitos e faz todo o processo, ela se torna membro e é chamada para participar e fazer parte dos ritos, de tudo que é feito dentro da tradição. Além disso, mas é isso, aí a pessoa se candidata, se ela quiser fazer parte. E quem quiser conhecer mais sobre a tradição, você tem conteúdo no seu Instagram, então as pessoas podem acompanhar. Como as pessoas te encontram no Instagram? Ixi, meu sobrenome é tão difícil, menino. Digita Gladys e o W que vai aparecer lá, é Gladys Wozniak. Fica o convite para vocês experimentarem conhecer uma cultura diferente que traz tanta riqueza para você se conhecer e você entender que você tem um potencial e tanto. Temos, né? Todos temos. Isso aí. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.